Oi, bem-vindo de novo a mais um episódio aqui de Respondendo Perguntas nesse canal aleatório que é o Um Ex-Otaku Qualquer. Agora eu acertei, eu repeti essa abertura umas 30 vezes até que eu acertasse. É muito difícil falar um ex-otaku qualquer, mas eu acertei e agora foi a segunda vez. Eu tô pensando em fazer vídeos segunda, quarta e sexta. Ou segunda, quinta e sexta, porque na verdade segunda, quinta e sexta, terça, quinta e sexta, não sei. 3 dias assim na semana, não dá pra fazer muitos, até porque eu tenho que ficar no meu canal principal, que é o canal que gera o dinheiro para fazer essas outras aventuras, né? Então talvez eu faça segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sexta, alguma coisa assim. Eu vou ver. Quinta e sábado, talvez. É isso aí, gente. Se você está começando agora no canal, eu também estou começando agora. Então se inscreva que eu vou trazer alguns conteúdos de animes, séries e afins, coisas aleatórias, geralmente respondendo perguntas, mas posso fazer outras coisas também. Quando a pessoa dá uma ideia interessante, eu vou lá e tento fazer. Então vamos agora ao episódio com essa abertura, que agora eu fiz uma abertura, né? Vocês viram? Vamos lá. Pou! O primeiro comentário, que na verdade não é pergunta, eu falei que ia responder pergunta, mas é comentário, foi do Gabriel Furtado. E o Gabriel Furtado, ele perguntou, na verdade ele falou para assistir Tate no Yusha, que é um anime ali do ano passado já, né, se não me engano. É um anime do ano passado. E sim, eu já assisti e vou falar só um pouco sobre ele antes que eu passe para outra pergunta. No caso, o Tate no Yusha é mais um anime Isekai. Agora tá uma moda assim de animes Isekai. Sempre tem uma modinha de animes, né, com o passar do tempo. Então, quando eu comecei, geralmente era ecchi, mas era um ecchi mais tranquilo. Depois passou para um ecchi que você, sem motivo algum, perdia parte das roupas. E aí tá mudando. Agora o foco é realmente o Isekai. E o que é um Isekai? Isekai é um tipo de anime onde existe um personagem que ele vive no nosso mundo real e aí ele é transportado para o outro mundo. E isso que acontece com o protagonista dessa série, né? Ele é transportado do mundo real para um mundo de fantasia que parece um RPG de um videogame. Então é bem comumzinho o roteiro, mas a história até que agrada as pessoas e é por isso que ele fez mais sucesso do que geralmente fazem os isekais comuns, né? Existem vários isekais, então alguns conseguem sobreviver e outros acabam afundando, e esse parece que foi um que sobreviveu. Ele chama a atenção por ter um conteúdo relacionado à vingança. Além disso, não é só ele que vem de outro mundo, na verdade vem outros personagens de outro mundo, mais uns 2 eu acho, ou são 3, acho que são 3, né? Eles vão ser heróis, só que o herói, que é o principal, o protagonista, ele vira o herói do escudo. E existe o herói da lança, existe o herói do arco, e ele é o herói do escudo, e por isso, por ele ser o herói do escudo, ele é mal visto, as pessoas têm preconceito com ele, então ele acaba sendo renegado, acaba sendo traído, e aí é por isso também um dos motivos dessa série fazer tanto sucesso, é porque tem não só Isekai, mas também tem um negócio de traição, o cara dando a volta por cima, e o cara humilhando os outros, que na verdade ele era mais forte e só porque ele tinha um escudo, não era porque ele era fraco e coisas assim. É uma história assim um tanto comum, mas é bem animado e a animação está fazendo muita diferença. Depois eu vou falar um pouco sobre isso em outro vídeo também. Enfim, acontece essas coisas, né? Ele sofre preconceito, ele é traído, depois ele consegue umas companhias e ele vai prosseguindo, vai ficando mais forte com o passar do tempo e vai tentando ali no final de tudo destruir o inimigo para poder voltar para casa. Agora já parece aquele negócio de Caverna do Dragão, né? Parece também um pouco. Caverna do Dragão é um Isekai, na verdade, né? Caverna do Dragão eu acho que é o primeiro Isekai que a gente conhece sem ser de anime, mas é Isekai, né? E é isso que é o Tate no Yusha. Agora, minha opinião pessoal sobre o anime é que ele é legal até certo ponto, mas depois disso fica uma coisinha chata em alguns pontos. Por exemplo, os heróis. Tem um deles que é muito chato, se não me engano é o herói da lança, né? Nossa, o cara é muito chato. Tem personagem que estraga a história, e esse é um deles. Porque assim, teoricamente, por ter essa trama de vingança e coisa, era para ser um tom mais sério, né? Pelo menos assim, quando você tá vendo, você imagina que vai levar um tom mais sério. Mas aí quando coloca esse herói da lança, que ele é muito burro, muito fácil de ser enganado e tudo mais, acaba ficando muito chato, forçado. Então é um dos pontos que peca muito a série, esse herói da lança. Depois me falaram também que ele ganhou uma série própria, esse cara, e aí ele agora tá melhor, mas não adianta. Só estão fazendo mesmo isso porque tá dando dinheiro, então estão criando outras séries a partir da Tate no Yusha, mas esse cara
é muito chato. E na verdade a história assim acaba ficando um pouquinho mais chata com o passar do tempo no anime, né? Não posso falar nada sobre o mangá, mas no anime. Então assim, é legal, mas não seria a indicação que eu daria assim para uma pessoa, por exemplo, que está começando agora. Aí eu falo, veja lá, é provável que a pessoa não vai se animar muito. Isso aqui geralmente é para quem está assistindo um pouco mais tempo, tá meio sem ver coisas boas ultimamente, e fala, veja lá que você vai se agradar. Talvez você se agrade sim, mas para quem está começando, eu vi que algumas pessoas que estão no canal aqui não entendem muito, não veem muito esse tipo de assunto, então talvez está querendo procurar alguma coisa interessante para ver, não seria minha indicação para você começar vendo isso, porque tem coisas melhores. É isso que eu penso. E agora outro comentário do Clerton Santiago, ele falou para comentar um pouco sobre Deadman Wonderland e alguns animes que tem primeira temporada, mas aí não tem continuação e acaba deixando você na mão. E realmente isso acontece. Seguinte, sobre os animes, para quem não sabe, muitos dos animes eles são feitos para ser propaganda para os mangás, ou light novel, não sei, a obra principal, né? Então, às vezes faz aquele anime lá só para promover e depois não fazem nenhuma continuação, que deixa a pessoa na mão, porque às vezes ela tá querendo um anime, não tá querendo ali mangá, light novel, não tá querendo ler nada, tá querendo só anime. Então é um dos problemas, a gente tinha muito isso antigamente, hoje em dia a gente tem, é claro, mas a gente consegue mais sequências ali, continuações com mais frequência do que a gente conseguia no passado, então já é um ponto positivo. E agora sobre o Deadman Wonderland, eu não posso falar muito assim porque eu já não lembro tanto, mas o que eu lembro do que eu assisti a história, que é uma história assim interessante. Ela é uma história assim mais pesada, né? Tem mais sangue e tudo mais. Só que é o mesmo problema aí do Tate no Yusha, porque muitas dessas séries de animes, quando eles são muito sérios, você entra com a mentalidade. Mas aí acontecem certas coisas na série que são meio infantis, entendeu? E também isso foi um dos motivos que me fez meio que afastar um pouco mais dos animes em relação, por exemplo, séries reais mesmo, né? Porque muitos animes eu me interessava, eu começava a assistir, aí geralmente eles empacavam nisso, que eles, sei lá, você pensava que era sério, então você entrava no anime com a maturidade, assim, pensando que vai ser de um jeito, mas ele começa a fazer coisas infantis, né? Então, ou sei lá, para agradar algum público, um fanservice, alguma coisa assim, que acaba não sendo tão legal. É por isso que, ainda assim, para mim, Death Note é um dos animes que eu mais gosto, ainda mais que eu mais gosto de recomendar para as pessoas que nunca assistiam nenhum. Ah, só assisti Cavaleiro Zodíaco, coisa assim. É Death Note. Uma coisa que eu gosto muito do Death Note é porque ele não tem enrolação e também porque ele segue uma mentalidade menos infantil, digamos assim, né? Então é uma coisa que eu aprecio e que nem todos os animes têm. Geralmente só os seinens mesmo. Aí tem vários animes que ficam entre o seinen e o shounen, que é agradar os dois públicos e aí a mim acaba não agradando. Porque se eu vejo um shounen, eu já vejo com a mentalidade de shounen. Se eu vejo um seinen, eu vejo com a mentalidade de seinen. Aí quando eu vejo um seinen e depois eu descubro que ele é shounen, aí fica meio... Então, é um anime que tem poucos episódios também, esse Deadman Wonderland. Então é por isso também que acaba não sendo muito interessante, né? Se você for assistir lá o negócio, tem 12 episódios, depois acabou. Não tem mais, tem que ir pro mangá. Então mesmo que você goste, também não seria tão recomendável assim, porque você teria que ver em outra mídia, não tem anime. E sobre animes que não tem continuação, né, que já está há muito tempo aí sem continuação e que me decepcionaram porque realmente acabou faltando a história, a lista seria enorme, enorme mesmo, são muitos, né, a maioria dos animes não tem continuação. Então eu resolvi trazer 5 que eu consegui lembrar que são mais desconhecidos, digamos assim, e 5 que são mais conhecidos também, que eu acho que vários de vocês já conhecem e que deveria ter continuação. Começando agora com Dance in Vampire Band. Eu não sei como pronunciar direito, mas é um anime, como você pode ver, de vampiros, né? E ele tem poucos episódios, tinha me chamado a atenção na época, eu assistia há muito tempo, então não posso falar muitos detalhes, mas é um anime bem animado e tinha uma história interessante, tinha um negócio de romance também, só que infelizmente não tem continuação, então eu sei lá o que aconteceu. Talvez eu ainda pegue o mangá para depois dar uma olhadinha no que aconteceu e tentar retomar a história, porque quando é muito tempo, né, já não lembro de muita coisa. Mas foi um que eu queria que tivesse continuação desses desconhecidos. Outro que eu queria continuação é o Servant vs Servus, que é um anime de trabalho, basicamente de funcionários públicos japoneses. Ele é feito pelos mesmos autores ali de Working. Então, se você não conhece também, você não entende muito, né? Mas Working é um anime que é mais conhecido, né? Tem muitas temporadas.
e fala sobre o trabalho de pessoas atendendo ali um restaurante. Já de Servant vs Service também é de trabalho, então tem mais protagonistas. Na verdade tem alguns personagens que são mais protagonistas do que o outro, mas aí acaba tendo um foco em várias pessoas, não somente uma ou duas, né? Às vezes você vai sabendo um pouco da história de cada uma pessoa. Só que tem poucos episódios, tem um romancezinho bem legal, tem a protagonista feminina que é legal, tem o protagonista masculino que eu acho muito legal também, ele é bem comédia e não tem continuação. Então esse é um anime que eu acho que não é muito conhecido, que eu acho que deveria ter continuação, é um anime bem interessante. Esse eu já indico assim para um público mais assim adulto. Eu acho que esse já cai bem, mesmo que não tenha muita continuação, ainda assim dá para você se divertir com a história. Cara, tem um aqui que poucos eu acho que devem conhecer, mas o nome dele é Tegami Bate. É sobre um negócio bem confuso, mas é sobre um entregador de cartas, só que essas cartas elas trazem sentimentos. E tem toda uma parada envolvendo magia que você tem que tirar o sentimento das pessoas. É uma história bem complicada. Tem 2 temporadas, mas ainda assim ficou faltando muita coisa a ser respondida. É um anime assim que não é indicado para muitas pessoas, porque tem muitas pessoas hoje que não gostam de protagonistas chorões. E o que tem nesse anime é um protagonista chorão. Mas ele é bem interessante ainda assim. É um dos únicos que eu gosto, que mesmo com um protagonista chorão, que é uma criancinha também, é bem interessante Tegami Bate. Se você gosta de um anime assim mais comovente, se você gosta dessas paradas assim, eu acho que é pra você esse anime se você não conhece, né? Eu coloquei na lista dos desconhecidos porque eu acho que poucos conhecem. Realmente é um anime bem interessante pra você ver. Outro anime, agora de esportes, eu acho que vocês gostam até de alguns de esportes, mas nem todo mundo assiste esse tipo de anime, né? Esse aqui é de tênis, é o Baby Steps. Ele tem 2 temporadas e, cara, é um anime bem interessante. É um anime mais focado em realidade, tá? Então não pense que você vai ver umas paradas assim de poderes, né? Igual geralmente tem em animes de esporte. Não tem isso nesse anime. É somente um anime ali de um protagonista que ele tá tentando se esforçar cada vez mais para aprender mais sobre o tênis. Ele é bem esforçado mesmo. Ele não tem aquele protagonismo, então várias vezes ele perde, ou algumas vezes ele ganha. Eu achei bem legal, né? Infelizmente o estúdio não é aquele, nossa, aquelas coisas, então não espere, é uma coisa muito fantástica, mas eu acho que é interessante, eu acho que vale a pena. É um anime que eu gostei e para um público assim mais maduro, digamos assim. Quando eu digo assim mais maduro é de mentalidade, né? Talvez você goste desse anime, eu achei interessante ele mesmo. Outro anime que eu acho que também não é tão conhecido, eu tinha colocado até um videozinho dele no meu outro canal principal e poucos sabiam, né? É Densetsu no Yusha no Densetsu. É a história de um anime ali voltado com magia, onde o protagonista ele tem um poder bem overpower no olho dele quando é ativado, né? É um negócio que controla meio que ele e acaba destruindo geral. Então, assim, tem algumas partes onde tem muito massacre, mas não acontece muito no anime. Geralmente é uma parada mais light, assim, onde ele passa o maior tempo fazendo nada, porque isso que é o objetivo dele, fazer nada. É um anime que combina muito comigo, porque também é meu objetivo, fazer que nem ele, fazer nada a vida toda. Aí tem umas paradas de romance, assim, tem uns personagens que são bem interessantes, que você não dá nada por eles, e começa a ter uma reviravolta, tá? Tem umas coisas envolvendo reinos também, então tem os governantes, e aí um tentando destronar o outro, fazendo umas paradas assim. Cara, eu achei um anime bem legal. Só que já foi dito também, eu já vi falando que não adaptou tão bem assim o mangá, e se fosse ter uma continuação precisariam rever muitas coisas ou até fazer um remake. Ainda assim, o que eu vi no anime eu gostei, achei bem legalzinho. E é claro que eu teria minhas críticas, mas esse aqui é só pra falar mesmo, é um anime que eu queria ter continuação e não tivesse, e que não teve, né? E agora tem um que eu sei que vocês não conhecem, é um anime de beisebol, que eu não entendo nada, mas eu gostei. É Okiku Furikitabe. Eu acho que é assim. Tá aí o anime pra vocês verem. Cara, é um anime bem interessante. Ele tem até uma segunda temporada, o que é surpreendente, já que eu acho que quase ninguém conhece esse anime. É sobre beisebol, também no mesmo sentido ali do Baby Steps, onde é mais voltado para o realismo, mas na verdade mais adolescentes, né? É realmente um anime muito interessante, que eu queria que tivesse continuação, porque eu assistiria sem problemas, embora seja de crianças jogando beisebol, eu acho muito interessante, porque quando é mais voltado para a realidade, eu acho que mesmo assim um adulto ficaria interessado. Não é assim,
que um anime que tem grandes emoções, porque não é objetivo ter grandes emoções. Só que eu acho que é um anime bem legal e que poucos conhecem, então tá aí pra vocês essa dica. E olha só, esse vídeo tá ficando grande demais, eu percebi isso na edição. Então eu voltei aqui só pra cortar essa parte, e aí no próximo vídeo eu falo sobre os 5 animes que eu queria que tivesse continuação, que eu gostei. Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, você deixa nos comentários, deixe suas sugestões, deixa o like também, se inscreva, aquela paradinha lá, quem quiser se inscrever, não precisa se inscrever por obrigação, simplesmente só se você gostou do tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui hoje. Tchau!